Olá pessoal, bem-vindos de volta. Se você está aqui comigo agora, você provavelmente viu o primeiro vídeo em que eu expliquei a parte teórica do método de Euler para resolução numérica de equações diferenciais. Eu agora vou mostrar a resolução do método no MATLAB. Então, se você ainda não viu o vídeo, dá uma conferida, eu vou deixar um card aqui para você clicar. Você vai conferir todo o embasamento teórico. Se você já conhece, então fica aqui comigo que eu vou começar a mostrar a parte de programação em si. Eu vou fazer um exemplo bem simples, para ficar bem rápido, bem tranquilo. Vou mostrar como é que o método funciona na prática. Antes de começar, eu vou estabelecer o problema que a gente vai resolver e começar a resolução dele. Então vamos aqui no Krita. Eu vou fazer aqui qual o problema que a gente vai resolver. Basicamente, eu quero resolver o problema dessa equação diferencial, y' igual a y. Lembra que o formato que a gente quer resolver de problemas é y' igual a f de x, y, tá? E é exatamente isso, eu tenho uma função de xy aqui. Eu sei que a solução desse problema aqui é exatamente que y de x é igual a e elevado a x. Esse é um problema clássico, tá, de equações diferenciais. Eu sei que a derivada, a função cuja derivada ela mesma é a função exponencial. Então, é isso que a gente vai resolver agora no MATLAB e vamos ver se a gente consegue encontrar a resposta certinha. Sobre o MATLAB é um software pago e normalmente ele tem um preço até salgado, né, se você for comprar ele para valer para uma empresa, para uso comercial, mas para uso pessoal você tem licenças que são a menos de $100, que já é pesado para a gente, tá? Se você for estudante, acho que tem a $69 o MATLAB, e tem para uso individual, eu esqueci, agora mais um pouquinho mais caro, acho que 80 e poucos a 90 e poucos dólares. Bom, mas você não precisa gastar esse dinheiro agora. Se a gente vier aqui no Google e eu digitar aqui MATLAB, a gente vai ter aqui a página do MATLAB e você tem a opção de usar ele online. Se você clicar aqui no MATLAB, você tem a opção tem aqui as opções que você tem e tem aqui Open MATLAB Online Basic. No caso, eu estou logado, ele vai te pedir um login, você cria um login e senha aqui na MathWorks, tá? E aí você vai ter disponível esse MATLAB Online Basic, que você vai conseguir rodar a simulação. Eu já fiz um testezinho rápido e você consegue sim. Se você quiser comprar, você tem aqui um install, você vai ver as opções que tem para você. E se você quiser comprar para ter ele, é um software muito legal, tá? Ele é bem interessante. O problema do online, você vai depender do servidor, internet, para poder rodar. Se você comprar ele e baixar, você vai ter ele na sua máquina. Eu pretendo também gravar vídeos com outras opções de simulação, então eu estou muito querendo fazer a mesma simulação usando Python com NumPy e Matplotlib, que é de graça, né, open source, totalmente gratuito. Então, se você quiser essa série, esse vídeo, fica ligado e coloca aí nos comentários que eu faço ele para vocês. Por enquanto, vamos começar aqui no MATLAB, que também tem essa opção gratuita que é o Basic. O MATLAB tem algumas outras alternativas ao MATLAB. As mais conhecidas são o Octave, o GNU Octave, né, que também é gratuito, que é muito parecido com o MATLAB, quase igual. E nós temos o Scilab também. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Octave. Octave, acho que digitei errado. É esse cara aqui, o GNU Octave. É muito parecido com o MATLAB, a sintaxe, as funções, muito parecido, tá? E nós temos também o Scilab. O Scilab é parecido também, mas já é um pouquinho diferente. Já tem sintaxe diferente, mas também é bem parecido. A gente consegue fazer scripts para rodar problemas numéricos, né, matemáticos aqui dentro. Qual é a grande vantagem do MATLAB? Ele é muito fácil de usar, muito integrado. Usei pouco o Octave, talvez ele seja parecido. O Scilab já é um pouquinho mais difícil. O Scilab, a vantagem dele é que você consegue escrever várias coisas no mesmo arquivo, meio que como se fosse uma linguagem normal de programação, tipo um Python, um Lua da vida. No MATLAB você faz arquivos separados. Por um lado ajuda a organização, por outro lado, às vezes não é tão conveniente. Mas, enfim, quando você se acostuma a usar, fica fácil. Vamos então direto para o MATLAB,
Vamos começar a usar lá. Então o que você vai fazer? Você entrou aqui, criou tua conta, logou, é de graça essa conta, tá? Você vai clicar aqui em Open MATLAB Online Basic e você vai ver que você tem 20 horas por mês para usar. Eu já usei um pouquinho e ele vai contando aqui. Eu acho que ele conta a partir do momento que você logou no MATLAB, que você deu Open MATLAB Online, ele começa a contar, e não pelo que você de fato processou, tá? Então, só fica ligado, porque você vai ter opção, vou entrar aqui, você vai ter opção de... Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Não, tá, eu tô com tudo certo, tá. Então você vai ter opção, aqui tem, isso aqui eu não vi antes, são... esse aqui são dicas de startup, eu não tinha visto antes, tá? Vou fechar. E aqui tá a cara do MATLAB, aqui tá a tua janela de comando, os arquivos que você fez, eu já fiz um arquivo de teste aqui antes, e aqui o workspace onde aparecem suas variáveis. Conforme eu for usando, você vai ver que essa tela muda um pouco. E o legal é o seguinte, aqui no canto está aparecendo meu nome, e se você clicar, você vai ver aqui, ó, Exit MATLAB, para você sair dele. Então quando você terminar, clica para garantir que você não vai gastar as horas da tua conta, se você quiser fazer mais coisa, tá bom? E aqui temos a janela de comando, você pode digitar comandos aqui. O MATLAB, se você não conhece e nunca viu, eu tenho um tutorial antigo do MATLAB que está no meu canal, que pega uma versão bem antiga, mas que assim, a maioria da sintaxe é praticamente igual ao que tem hoje. Tá? Eu uso aquele conhecimento antigo até hoje, e o básico que a gente vai fazer, o curso que tem no meu canal, cobre 100%, não tem nenhuma diferença. Tudo que eu faço lá naquele curso lá de trás, eu faço hoje. Se você quiser, aquele curso é um dos primeiros que eu fiz, então a qualidade do áudio não é tão legal como a de hoje, a qualidade do vídeo talvez também não seja melhor, mas o conteúdo está lá e está muito bem feito, tá? Então se você quiser uma introdução ao MATLAB, confere lá o curso. Se você quiser um curso mais atualizado, também deixa nos comentários que eu faço um curso mais atualizado de MATLAB se tiver uma demanda legal para isso. Estou pensando seriamente em fazer, eu acho que o MATLAB é um pedacinho de software bem legal de usar, mas se você deixar o seu comentário, vai dar um incentivo melhor aí para a gente estar fazendo esse curso. Então, só para dar uma introdução muito rápida, o MATLAB ele lida com matrizes, basicamente. Então você digita aqui sua matriz, uma maneira de digitar as matrizes, aqui eu acho que eu não consigo fazer maior, depois eu vou fazer no arquivo, você vai ver direitinho. Mas aqui eu vou fazer, sei lá, uma função, uma matriz, que no caso vai ser um vetor, que eu vou colocar x igual a de 0, pulando de 0,1 até 2. Então ele vai criar um vetor, eu vou até deixar você ver esse vetor aqui. Eu coloquei ponto e vírgula. Então se eu digitar o x aqui, ó, ele me dá os valores de x, então vai 0, 0,1, 0,2 até 2, tá? São 21 valores no total. E eu vou fazer que y é igual a x, e eu tenho que usar um ponto, chapéu, ao quadrado. Esse ponto, por que esse ponto? É porque, como o MATLAB trabalha com matrizes, ele vai tentar fazer uma matriz ao quadrado, que é uma operação que existe de fato. Só que essa matriz especificamente você não vai conseguir fazer porque ela não é quadrada. Então eu preciso colocar esse ponto para ele fazer elemento a elemento. Quando eu fizer aqui, de novo, eu coloquei o ponto e vírgula já por hábito, e agora tenho os meus valores ao quadrado aqui. Então o ponto 1 fica 0,01, ponto 2 fica 0,04, e assim por diante ele vai evoluindo aqui, até chegar no 4, que é o 2 ao quadrado. E agora eu posso plotar. Posso fazer um plot xy e executar esse plot. Agora você vê que a minha tela está mudando um pouco e aparece meu plot aqui, ele está distorcido. Claro, aqui você vê que está bem mais comprimido no eixo Y do que no eixo X, tá? Mas aqui eu tenho minha parábola, e se eu quiser agora colocar um grid aqui para você ver o grid, eu tenho aqui a linha de grid. Beleza, então isso aqui que a gente vai estar usando, só que eu vou criar um arquivo. Deixa eu limpar isso aqui para a gente poder ter os comandos limpos. E eu vou criar aqui um arquivo novo. Deixa eu ver se ele faz aqui. New file, new script. Beleza. E eu vou chamar ele de Euler.m, que é o nosso método de Euler. Vamos abrir ele aqui. E aqui eu tenho a possibilidade de editar. Bom, o problema que a gente está resolvendo é esse aqui. Y' igual a y. Faltou uma coisa, né? Faltou eu dizer qual a minha condição inicial.
eu sei, como eu já sei a resposta analítica, né, que é e elevado a x, eu vou ter uma condição inicial para essa função. No caso, é e elevado a x mais uma constante aleatória. Mas eu quero que essa constante seja zero. Então, eu vou dizer que o meu y de 0 igual a 1. Por quê? Porque no momento que eu colocar 0 aqui no... Quando eu fizer e elevado a 0, esse valor tem que dar exatamente 1. Tá? Eu poderia colocar outro valor e essa constante aparecer aqui, aparecer uma constante para eu somar. Mas como eu quero que essa constante seja 0, né? C igual a 0, então eu tenho que fazer a minha condição inicial y0 igual a 1. Então eu já sei que o meu x0 é 0, né? Então o meu x0 igual a 0. Eu vou fazer a simulação até um x final igual a 2 e eu vou brincar com os passos, com o tamanho, né? O tamanho dos passos da minha integração lá no MATLAB. Então aqui estão os dados do problema, ficou um pouco espalhado, mas a gente junta aqui, vou fazer um highlight aqui para vocês. Tá? Então esse aqui é o meu problema, aqui são os limites que eu estou impondo, a condição inicial, vamos começar a fazer no MATLAB. Então vamos começar a fazer aqui. Vamos começar, é sempre bom você se organizar para o seu script ficar fácil e simples de ser usado. Então como é que é legal você organizar? Eu gosto, esse aqui sim eu consigo aumentar a fonte para a gente ver melhor. Então como é que eu gosto de organizar? Eu começo a colocar minhas variáveis, por exemplo, x e x inicial igual a 0. É uma variável. Eu coloco ponto e vírgula para ele não ficar imprimindo um monte aqui nessa linha, nessa janela de comando. O meu xf, que é o x final, vai ser igual a 2. Deixa eu tirar essa figura daqui, porque ela não está me ajudando em nada, ela vai só atrapalhar agora. Eu vou dizer que eu quero quantos passos eu vou querer. Eu posso fazer de duas formas, ou colocar um tamanho de step fixo, ou eu posso dizer o número de passos que eu quero. Eu vou dizer que eu quero um n igual a 10, 10, vamos fazer um n igual a 20 para começar. Vou começar com um n bem pequeno. Eu quero 20 passos, quer dizer que para cada... eu tenho 10 para cada unidade andada aqui, né? E aí eu vou ter que o meu delta x vai ser igual... Repara que se eu tenho n pontos, eu tenho 20 pontos, eu vou ter 19 intervalos. E o meu delta x eu tenho que dividir pelo número de intervalos. Então eu vou fazer que o meu delta x vai ser igual a xf menos xi dividido por n menos 1. Esse vai ser o meu intervalo de integração. Agora que eu tenho isso, eu preciso da minha condição inicial, y0 igual a 1. E agora vamos começar a entrar no método. O meu vetor y vai ter a mesma quantidade de números do meu vetor x. Então o que eu posso fazer? Eu posso já criar um vetor pré-inicializado com zeros. Essa função do MATLAB zeros cria uma matriz de zeros, e é isso que eu quero no primeiro momento, com uma linha e n colunas. Agora que eu tenho meu y, eu quero calcular cada posição do y. Para isso eu vou fazer um loop for, vou colocar o meu índice i igual a, começando de 1 até n. Eu vou ter que mudar os meus limites aqui de índice, porque por causa da equação em si, né, que eu vou resolver, porque agora eu vou colocar a expressão do método. Se você lembra bem do último vídeo, eu vou ter que meu y de i mais 1, né, no caso meu y de x mais delta x, nesse caso eu vou representar apenas o índice. Então o meu y de i mais 1 vai ser igual ao meu y de i mais a minha derivada. E a minha derivada é dada por y. Então é o próprio y. Então eu vou colocar o meu y de i.
Agora que eu tenho esse valor aqui, eu posso fazer a minha condição inicial. Eu quero que o meu y1, que é o meu primeiro valor do array, seja igual ao meu y0. E aqui só faltou eu multiplicar isso aqui pelo delta x, porque é a integral que eu tenho que fazer aqui, né? Essa parte aqui corresponde à integral que a gente fez, né? Só para lembrar vocês, para não ficar muito voando, né? Lá na expressão tá, a gente tinha aqui um y de x i mais 1 é igual a um y de x i mais a minha integral, que no caso do método de Euler a gente vai fazer por um delta x vezes o meu f de xy. F de xy. Só que quando a gente está trabalhando no MATLAB, isso aqui vai ser convertido para a gente usar índices. Eu vou usar agora em vez de usar parênteses, eu vou usar colchetes só para ficar mais parecido com... para a gente indicar que eu estou lidando apenas com índices. Então no MATLAB isso vai ficar y de i mais 1, com índice i mais 1, que corresponde ao y de x mais 1, igual ao meu y i mais o delta x vezes o f de xy. E lá no meu caso o f de xy é o próprio y. Então a gente vai fazer isso agora. Então eu tenho aqui o meu y calculado e agora eu posso, se eu não fiz nada errado, eu posso dar um plot em x e y. Vamos ver se isso aqui roda. Então não deu nenhum erro e eu tenho uma curva. Essa curva é boa ou é ruim? Bom, a gente pode comparar, porque eu tenho a solução exata. A solução exata é o meu y igual a e elevado a x. Então a gente volta aqui e vamos comparar o x com o e elevado a x, que é uma função já pronta no MATLAB. Então agora a gente roda de novo e você vê que para esse valor de intervalo, para 20 pontos, né, para 10 pontos aqui, ele casou quase que perfeitamente. Você nem consegue ver as duas linhas separadas. Eu vou diminuir aqui o tanto de pontos e ver se a gente consegue ver uma diferença. Então ele continua... Opa, ele deu erro aqui. Faltou definir o x. Então o meu x é igual ao xi com o intervalo delta x até o meu xf. Eu acho que isso aqui resolve o caso. Ah, tá. Tem uma bobagem que eu fiz aqui. Lembra que eu falei que ia ter que ajustar os índices? Aqui eu não posso começar de 1. Tá, em algum momento ele tá funcionando, eu não entendi porquê, mas aqui eu não posso começar de 1, porque eu estou dando para o y mais 1 aqui, eu tenho que parar ele, como eu tenho o y, na verdade eu posso começar de 1, mas eu tenho que terminar no n-1, porque senão eu vou calcular um ponto além do que eu deveria o meu y. Eu imagino que isso aqui vai resolver meu problema. Deixa eu tentar de novo, vou limpar o ambiente. Rodar de novo o meu Euler. E agora ele funciona, eu vejo as duas linhas separadinhas aqui. Então eu estou aqui com as duas linhas separadas. Eu posso voltar para 20 aqui. Eu estava tendo erro, nem tinha percebido. Então você repara que eu tenho uma aproximação que é interessante, eles ficam próximos aqui. A minha linha vermelha, se eu não me engano, é o exato. Deixa eu ver se eu consigo aqui um Legend. Eu quero... O primeiro é o Euler. E o segundo... Euler. E o segundo é
exato. Vou rodar de novo. E de fato, o Euler é o de baixo e o exato é o de cima, o vermelhinho. Tá. Então você repara que eu consegui aproximar. Se eu mexer agora no meu intervalo, aqui no meu número de pontos, né, o meu intervalo entre os pontos vai diminuir e o meu erro também diminui. E as linhas se aproximam, ficam bem mais próximas. E se eu colocar agora 1000 e rodar de novo, as linhas ficam bem próximas umas da outra, tá bom? Então tá aqui, método de Euler implementado no MATLAB, não é difícil fazer, tá? Se você quiser uma implementação também de sistema, deixa os comentários, eu estou preparando um vídeo disso, mas é sempre bom saber se você está interessado nesse conteúdo, para a gente poder saber como é que está andando aqui as coisas, tá? Se você gostou, lembra de deixar o like. Se você tem gostado do que tem visto no canal, se inscreve e até a próxima. Um abraço.